Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: não dizemos bem, pois, que és samaritano e que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai, e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória, há quem a procure e faça justiça. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu assim como os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Ou maior que os profetas que morreram? Por quem pretendes passar? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós não o conheceis. Porém, eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós outros. Eu, porém, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver meu dia. Ele o viu e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apanharam eles então pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no primeiro domingo da Paixão. Amanhã, segunda-feira, é dia ferial. Na terça-feira, 8 de abril, também, mesma coisa. Igualmente, na quarta-feira e na quinta-feira. Na sexta-feira também é ferial, porém se faz a memória de São Leão I, Papa e Doutor, bem como de Nossa Senhora das Dores. O sábado é ferial e o domingo, próximo domingo, 13 de abril, será o segundo domingo da Paixão, chamado Domingo de Ramos. A missa será precedida por uma procissão, a conhecida procissão de Ramos, e haverá depois o canto da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A procissão, seguida da missa, começará a partir das 8 horas da manhã. Aliás, os horários da Semana Santa já estão afixados aí na entrada da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós entramos agora no chamado Tempo da Paixão, que é como se fosse uma subdivisão do tempo da Quaresma. É, digamos assim, um aprofundamento da Quaresma. Justamente estas 2 semanas finais, nós nos dedicamos de maneira especial a recordar a paixão de Nosso Senhor. Daí, a Igreja determina certos sinais que foram estabelecidos para facilitar essa recordação. Então, as imagens são cobertas, todas elas. Claro que nós devemos honrar os santos, mas nesse período em que nós nos recordamos, devemos nos recordar particularmente da paixão, então se cobre as imagens dos santos. Alguém poderia perguntar, mas por que se cobre também a imagem, a cruz, o crucifixo? Pois, já que nós devemos lembrar da paixão de Nosso Senhor, não conviria deixar o crucifixo descoberto? Bem, o costume é antigo e parece que a razão é porque na antiguidade as cruzes eram frequentemente muito adornadas com pedras preciosas, isso, aquilo. Até hoje ainda há algum costume, mas era muito maior antigamente. As cruzes, em geral, não havia vezes com o Nosso Senhor, mas às vezes sem Nosso Senhor, mas sempre havia muitos adornos, pedras preciosas, isso, aquilo. Então, para evitar a distração com isso, no período da Paixão, se cobria também as cruzes, até mesmo as cruzes.
porque justamente a igreja insiste nessa recordação da paixão de nosso Senhor. E por que ela insiste? Ela insiste justamente porque na paixão de nosso Senhor está ali toda a nossa justificação. Foi por ela que nós fomos salvos. Eu preciso sempre insistir nisso. Nosso Senhor, com um ato de sua vida, poderia nos salvar. Ele poderia nos salvar com qualquer desses atos. Com o discurso do Monte das Oliveiras, o sermão, com um milagre, ele poderia nos salvar com qualquer dos atos, já que os atos de Nosso Senhor, para usar uma expressão um pouquinho complicada, mas que não é difícil de entender, eram atos teândricos, quer dizer, atos de Deus e atos de um homem. Então, o ato que Nosso Senhor fazia, qualquer ato, era um ato de homem, mas um ato também de Deus, já que ele era Deus e homem. Então, bastava um ato desse para nos salvar. Porém, ele quis passar por tudo isso que ele passou. E não só isso, mas ele quis perpetuar esse sacrifício. Ele quis perpetuar, ele quis que isso, as graças que estavam todas naquele ato, do sacrifício dele da cruz, fossem aplicadas no correr da história, geração após geração, geração após geração. E queria chamar a atenção para a epístola de São Paulo. Nós lemos o Evangelho, mas a epístola é muito significativa, muito importante. É a epístola de São Paulo aos Hebreus. Mas o que é aos Hebreus? É uma epístola aos judeus, propriamente? Não. Na verdade, São Paulo escrevia essa epístola para os cristãos que estavam em Jerusalém. Esses cristãos que estavam em Jerusalém eram um pouquinho diferentes dos cristãos que estavam no mundo pagão. Por quê? Porque eles eram judeus e eles se apegavam muito aos ritos e cerimônias antigos. Se apegavam muito. Tinham passado a vida toda naquilo. E uma coisa que tinha valor, pelo menos até o tempo de Nosso Senhor, era a religião de Deus. Então, eles se sentiam apegados, ainda frequentavam o templo e estavam temerosos porque depois do incêndio de Roma, o mundo estava pegando fogo e se ameaçava também a cidade de Jerusalém. De fato, nós sabemos que alguns anos depois, Jerusalém foi completamente arrasada pelos romanos. Então eles estavam com medo de perder o templo, perder tudo que eles tinham, aquelas cerimônias, toda aquela religião. Eles tinham medo daquilo, eles eram ainda muito apegados. Era um cristianismo ainda um tanto dividido. Então São Paulo escreveu para eles justamente para fazer com que eles superassem aquela dificuldade. Para que não houvesse, por assim dizer, dois cristianismos. De fato não havia, mas havia uns particularismos entre os judeus que se tinham convertido que impediam realmente eles avançarem mais. E por isso, eles tinham que apresentar uma coisa muito, muito importante, muito forte, para que eles se decidissem realmente a renunciar àquelas práticas já caducas. Então ele apresentou o quê? O sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa epístola aos Hebreus, ela fala justamente de uma maneira muito elevada do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Comparando esse sacerdócio, esse sacrifício, com os sacrifícios anteriores da religião judaica. Ele diz: irmãos, Cristo se manifestou como um pontífice dos bens futuros. Por um mais vasto e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isto é, não deste mundo, sem recorrer ao sangue de cabritos e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, tendo adquirido a redenção eterna. Essas palavras são cheias de significado. Por quê? Porque a religião judaica era uma religião de sacrifícios. De fato, o sacrifício é um dos atos mais importantes da religião. Mas esses sacrifícios eram queridos por Deus, que tinha estabelecido isso. Mas esses sacrifícios não tinham valor por si mesmos.
se sacrificavam animais. O sangue de cabritos, de touros. A religião judaica era feita disso. Queria que... Era uma pedagogia. Nosso Senhor queria começar justamente dobrando a vontade daquele povo, ensinando justamente a tirar daquilo que era seu e sacrificar a Deus, a fim de que, por aquele ato, se reconhecesse a soberania do Deus único. E, a partir daí, nosso Senhor dava graças a esse povo. Mas não era por causa dos sacrifícios. Ele diz aqui, nosso Senhor não recorreu ao sangue de cabritos e de novilhos. Não foi o sangue desses animais, evidentemente. Por quê? Mesmo que fossem sangue de gente, não resolvia. As religiões falsas, elas tentaram superar a religião judaica recorrendo ao seguinte expediente. Bom, já que o sangue de animais não dá certo, a gente vai sacrificar a gente. Afinal de contas, um ser humano é mais importante do que um animal. Vejam bem o engano do demônio. O demônio induziu essa gente, esses pagãos, a fazerem sacrifícios humanos. Um dos exemplos mais impressionantes nós tínhamos aqui na América, mais para o norte, no México. Havia um povo chamado os astecas. Eles foram enganados pelo demônio desse sentido. Eles ofereciam sacrifícios de seres humanos. E você pensa que era 1 ou 2? Não. Alguns calculam que eram 30, 40, 50 mil por ano. Vocês imaginem. Então, toda a família tinha, então, que reservar alguns filhos seus para serem mortos, sacrificados, da maneira mais bárbara, porque se abria o coração, tirava o coração e botava lá na mandíbula do falso Deus lá e apertava assim, porque justamente eles pensavam, enganados pelo demônio, que esses sacrifícios aplacariam a ira de Deus. Porque eles sentiam essa ira de Deus, então, bom, já que o animal não dá certo, a gente vai recorrer a gente. Os judeus, pelo menos, pela ação de Deus, a revelação de Deus ensinava que não era esse o caminho. Eram animais. Com isso, eles se distinguiam claramente dos outros povos. E passavam assim como mais civilizados do que os outros, já que eles tinham uma religião boa para aquela época. Mas era boa para aquela época. Era caduca. Então, nosso Senhor, querendo estabelecer uma religião universal, esse é o sentido da palavra católica, aboliu esses sacrifícios. E ele aboliu justamente como? Bem, agora vai ter um sacrifício de um homem? Não, porque os pagãos já faziam o sacrifício de um homem. Não, agora ia ser um sacrifício de um Deus. Isso é o impressionante. Por quê? Porque todos esses sacrifícios, fosse de animal, fosse de gente, fosse lá o que for, não aplacavam a ira divina. Por quê? Porque o pecado tinha uma malícia infinita. O pecado foi contra Deus. Não adianta. Se foi contra Deus, só Deus pode pagar. Só Deus pode pagar. Então, por quê? Porque justamente a vítima, tanto a vítima como aquele que oferece, são insuficientes. Por quê? Porque não são divinos. Então, nosso Senhor resolveu justamente a dificuldade de uma maneira divina, enviando o seu Filho. O seu Filho que ofereceu o sacrifício e, ao mesmo tempo, foi a vítima do sacrifício. O que oferecia era Deus e o que se sacrificava também era Deus. Mas era Deus e homem. E, portanto, pagava o preço a Deus e podia merecer por nós. Porque se fosse só Deus, podia dizer, não, mas foi Deus que resolveu o problema, mas nós homens. Não, ele era Deus e homem. Então, São Paulo, continuando a sua epístola, tira a conclusão. Já que esse sacrifício é superior
aos sacrifícios anteriores, porque justamente quem entra nesse sacrifício? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Onde o sacrifício anterior era feito no templo de Jerusalém. Só havia lá esse sacrifício. Agora não, esse sacrifício foi feito na cruz, mas São Paulo ensina que no céu nosso Senhor continua esse sacrifício. Nosso Senhor fez esse sacrifício, nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, para pagar pelos nossos pecados. Então é um templo muito maior, é o próprio céu. Ele entrou nesse templo com o seu próprio sangue. Justamente, esse sangue tinha valor divino. Não era como o sangue dos animais, nem mesmo como o sangue dos homens. Não podia pagar o preço. E quando? Por quanto tempo esse sacrifício perdurará? Perdurará para sempre. Hoje no céu, nosso Senhor continua oferecendo esse sacrifício. O ato do sacrifício, a morte na cruz já ocorreu, mas o oferecimento continua. Continua hoje no céu e é aplicado aqui em cada Santa Missa celebrada. Enquanto que o sacrifício do Antigo Testamento, ele era renovado, o que mostrava justamente que ele não era suficiente. Todo ano se renovava esse sacrifício. Justamente ele não era suficiente, então era preciso renovar esse sacrifício. Na religião católica, não é preciso renovar propriamente, não é um outro sacrifício, mas é uma aplicação. Uma aplicação justamente por esse sacrifício da Santa Missa. E tudo isso feito para quê? Para a redenção dos pecados. Para a redenção eterna, que limpa justamente os pecados na nossa consciência. Quando alguém vai ao confessionário, podendo estar carregado com os piores pecados, e recebe a absolvição do Padre, tendo ele a virtude da fé, sem ter naquele momento a virtude da caridade, mas recebendo a absolvição, ele recupera a caridade, a graça santificante, justamente porque ele sabe que aquele sacramento que ele recebe é um fruto do sacrifício da cruz, que nos alcançou a redenção e nos alcançou também justamente o poder, a graça sacramental, como por exemplo a graça do sacramento da confissão, que realmente perdoa os pecados, apaga os pecados da nossa consciência. Não é simplesmente alguém fazer um ato de fé, estou perdoado. Não, não é simplesmente isso. Não, é preciso a aplicação pelo sacramento da confissão. E, portanto, nosso Senhor, é a conclusão de São Paulo, ele é o mediador do Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de que, por sua morte, que sofreu para o perdão das prevaricações que havia sob o Primeiro Testamento, os que foram chamados à herança eterna receberam a promessa em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o único caminho para nós irmos ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos alcançou a redenção. E, portanto, meus irmãos, nesse pequeno esboço, quis mostrar o valor do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é justamente isso que nós vamos recordar. Não basta ficarmos só no aspecto sensível, que é realmente terrível, das dores de nosso Senhor, tudo que ele sofreu por nós, é preciso saber que aquilo tinha valor divino. E que, portanto, nossos sofrimentos, tudo que nós passamos de dificuldade, seja física, seja moral, com os outros, isso, aquilo, seja o que for, por mais que se sofra, isto não é suficiente. Isto até não vale nada se não houver a união com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós tomemos o hábito de oferecer justamente as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, em união a nosso Senhor Jesus Cristo, em união, em particular, ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Maria, a fim de que isso possa realmente ganhar um valor maior, a fim de que a graça de Deus
possa agir em nós com mais desimpedimento. Não adianta ficar, então, se lamentando excessivamente dos seus próprios sofrimentos. Por quê? Porque esses sofrimentos em si mesmos não têm valor. Os pagãos sofrem, os ímpios sofrem até não poder mais. Basta abrir as folhas de algum jornal, se sair na imprensa, quanto sofrimento, quanta miséria, quanta morte, quantos crimes, quantos dramas, quantas angústias. E, no entanto, isso não tem valor se não houver a união com nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, é preciso ter estes olhos postos, o olhar da alma, na recordação dos sofrimentos redentores de nosso Senhor, no valor divino desse sofrimento, a fim de que nós possamos justamente transformar esses sofrimentos que a gente tem e até procurar outros. Daí a penitência é mais aconselhada nesse período da paixão. Em geral, se intensifica as práticas de penitência, a fim de que justamente possamos, ao mesmo tempo, com a recordação e com a penitência, alcançar um valor maior desses sofrimentos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, já que unidos a nosso Senhor, ao sangue redentor de nosso Senhor. Se não for por nosso Senhor, não adianta. Nosso Senhor, a cruz de nosso Senhor é o centro da história. Sim, não é como disse agora há pouco o atual sumo pontífice, que o homem era o centro da história, o homem é o centro. Não, não é centro coisa nenhuma. Se o sofrimento dele não tem valor nenhum. Só unido ao sofrimento de nosso Senhor é que o sofrimento, as dificuldades dos homens têm o seu valor, mas é um valor relativo. Portanto, não pode ser centro. Tenhamos bem em vista isso. Prestemos culto ao Deus verdadeiro e aproveitemos essa quaresma justamente para nos santificarmos de uma maneira bem mais efetiva e real. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.